tudo bem com você? Bom, vamos começar a nossa atividade de português. Hoje é quarta-feira, dia 22/9. Eu espero que você esteja bem. E nós vamos fazer uma cruzadinha. Então, fala assim. 1. Complete a cruzadinha com o nome de cada fruta. Caso precise, utilize o banco de palavras. Então, o que é o banco de palavras? Banco de palavras é esse quadro aqui, ó, com as palavras, certo? Os nomes das frutas. Mas você vai tentar fazer sem olhar esse banco de palavras. Pode ser que alguma palavra ou outra você não lembre alguma sílaba, você não saiba como escrever. Aí você vai lá no banco de palavras e pesquisa, tá? Mas você vai tentar fazer sozinho. Então, você vai observar aqui, ó, cada fruta e vai escrever o nome dela. Por exemplo, aqui, ó, nós temos uma fruta. Você conhece essa fruta? É o mamão, né? Então, você vai escrever aqui, ó, cada letra em um quadradinho. Então, você vai vir aqui, ó, colocar o M, tá? Eu não consigo escrever porque é difícil aqui no computador. Mas aí a outra você vai escrever embaixo, ó, Aí vai colocar outra letra embaixo, M de novo, o outro A e o O, certo? Então, ó, mamão. Tem a quantidade de quadradinhos certinho para você escrever a palavra. Então, vai ficar aí a palavra mamão. Aí, aqui do lado, se você observar, nós temos outra palavra, ó. Outra fruta, né? Que fruta que é essa daqui, ó? Não é uma laranja? Uma laranja, né? Então, você vai lá no quadro e escrever a palavra laranja. Então, você vai colocar aqui a letra L, ó. E depois, que letra que vem? Não vem o A? Só que o A já está aqui, ó. Cruzou com a palavra mamão, ó. Aí, ó, não precisa colocar de novo, porque já está aqui, certo? Lá. Aí, você vai continuar, ó. Coloca o R, certo? Coloca o A. Vamos colocar o N, laranja, aí você vai colocar o J e o A, laranja, tá vendo como tem um quadradinho para cada letra? Só que aqui, ó, tá vendo onde tem o J? Já tem outra fileira de quadradinhos subindo, não tem? Então, a palavra que você vai escrever, observando essa fruta aqui, ela vai cruzar com a palavra laranja também. Por isso que o nome é cruzadinha, porque fica uma palavra cruzando com a outra, certo? Bom, depois fala assim: agora escreva em seu caderno o nome das frutas da cruzadinha em ordem alfabética. Então, você vai escrever aí vários nomes de frutas, né? Vamos ver quantas frutas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 9 frutas para você escrever o nome e depois você vai colocar esses nomes em ordem alfabética, tá bom? Aí, se você falar assim para mim, eu não imprimi a atividade. Bom, se você não imprimiu, você pode pedir para alguém desenhar os quadradinhos, algum familiar desenhar os quadradinhos no caderno, para você colocar lá os nomes da cruzadinha, mas não é obrigatório. Você pode apenas fazer a lista em ordem alfabética. Então, você vai olhar no celular quais são as frutas e vai escrever o nome de cada uma. Depois, você vai colocar em ordem alfabética. Então, lembrem que a ordem alfabética é a ordem do alfabeto, tá bom? Agora, nós vamos fazer a atividade de matemática, que fala assim: ligue as peças do material dourado com o seu número correspondente. Então, aqui do lado nós temos os números, né? Tem o número 20. O número 20 ele é formado por 2 dezenas e 0 unidades. Então, você pode ver que o 2 ele está na casinha da dezena, ó, o D aqui, ó. E o 0 está na casinha da unidade. Olha o U aqui, ó, U de unidade, certo? Então, o número 20 tem 2 dezenas e 0 unidades. Você vai lá do outro lado e vai observar o material dourado.
em qual conjuntinho de material dourado representa o número 20. Então, cada quadradinho desse daqui, ó, é uma unidade, certo? Uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, certo? E quando tem um desse aqui, ó, junto, um grandão. Esse grandão, ele tem 10 unidades, pode contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo que ele tem 10 quadradinhos? São 10 unidades. Quando nós temos 10 unidades, nós formamos uma dezena, certo? Uma dezena é formada por 10 unidades. Então, se você observar aqui, ó, já tem 10 unidades, tem uma dezena. E aqui do lado tem as unidades soltas. Quantas que a Pro tinha contado? Tem 5, não tem? Ó, 5 unidades, certo? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui tem uma dezena. Uma dezena não é 10? Então, 10 mais 5, quanto que fica? 15, não fica 15? Aí, se você observar lá do outro lado, tem o número 15? Tem, não tem? Olha ele aqui, ó. Então, vamos ligar, ó, o número 15 ao material dourado que o representa. Então, o número 15 é formado por uma dezena. Olha aqui uma dezena circulada, aqui, ó, que é esse conjunto de 10 unidades. E depois tem 5 unidades soltas. Então, uma dezena e 5 unidades, certo? Depois você vai observar o número 20, que é aquele que nós tínhamos falado antes. O número 20 tem 2 dezenas e 0 unidade, então não tem nenhuma unidade, só tem 2 dezenas. Você vai encontrar ele e vai ligar também o número com material dourado. E tem outros 2 números embaixo para que você observe, veja que número que é e ligue ao conjunto de material dourado correspondente. Na atividade aqui de baixo, que é a atividade 2, fala assim: agora vamos decompor os números. Siga o exemplo. Então, nós temos o exemplo aqui em vermelho. Achou? Aqui fala assim, ó, tem o número 13, certo? Você achou o número 13 aqui, ó? E depois tem a decomposição dele. Porque o número 13, ele é formado por uma dezena, aí está escrito aqui, ó, uma dezena e quantas unidades? 3 unidades, certo? Depois tem os números que a gente usou lá na atividade 1. Tem o número 20 para você fazer. Lembra que a Pro falou? Olha aqui o número 20. Quantas dezenas ele tem? 2 dezenas e 0 unidades. Quando você achou o material dourado correspondente ligou, você não viu no material dourado? Quantas dezenas ele tinha e quantas unidades? Então, você vai escrever aqui na linha, ó, o número 20, ele é formado por 2 dezenas e 0 unidades, entendeu? Então, você vai fazer isso nos outros números também. Você vai decompor os números em dezenas e unidades. Vai falar quantas dezenas e quantas unidades cada um deles tem. Combinado? Quando você terminar, é só mandar a foto no e-mail da Pro. Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau!